Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos começar a nossa segunda aula do estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos. Capítulo 1, leremos do versículo 1 até o versículo 17. Amém? Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça a meu Deus, mediante Jesus Cristo, tocante a vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, o Deus a quem sirvo, em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, eu sou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos e podermos estudar a Tua Palavra, Pai. Nos abençoe nessa segunda aula que nós iremos, ó Pai, examinar mais essa epístola tão nobre que é a epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Roma, Pai. E que essa epístola que um dia foi tão eficaz na vida daqueles irmãos romanos e no decorrer da história da igreja, Senhor, tantas pessoas foram influenciadas, Senhor, pelo conteúdo dessa epístola, que nós também, ó Pai, possamos ser também influenciados. Que esta epístola possa trazer edificação às nossas mentes, aos nossos corações, e que sobretudo possamos, ó Pai, ser praticantes da Tua Palavra, de tudo aquilo que aprendemos através dessa epístola. Que Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, cumprindo o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar então em Romanos, como eu trabalhei com vocês na primeira aula, acerca desta epístola tão nobre, aquilo que eu informei para vocês, que a maioria dos eruditos disseram, né, que os grandes estudiosos de Romanos disseram que se nós tivéssemos só Romanos, nós já entenderíamos todo o Evangelho, toda a obra de salvação, tudo aquilo que Deus tem reservado para os seus. Que epístola é essa que influenciou tanto a vida de tantos homens de Deus? Gostaria de ressaltar, eu trouxe alguns nomes aqui hoje, né? Martinho Lutero foi extremamente influenciado por essa epístola de Paulo aos Romanos. John Wesley, outro reformador, outro avivalista,
né, também do século XVIII, que teve grande influência, inclusive tem vários escritos sobre Romanos. E John Stott, um contemporâneo nosso, faleceu alguns anos atrás, há 7 anos atrás, tem um livro que eu gostaria de até indicar para vocês que querem aprofundar mais no estudo de Romanos. É o Comentário de Romanos, o nome do livro é Romanos, de John Stott, que é esse terceiro autor aí, John Stott. Na próxima aula eu posso trazer um exemplar para vocês verem. Eu tenho ele lá, né, o Comentário de Romanos, feito por John Stott. É interessante, queridos, que antes desses 3 aqui, eu gostaria de mencionar um que eu não citei aqui, que foi o grande teólogo e filósofo antes da Idade Média, chamado Agostinho, da cidade de Hipona. Agostinho, antes dele converter, ele era uma pessoa extremamente dissoluta, extremamente mulherengo e extremamente dado às bebidas fortes, ao vinho e às bebidas já da época, né? E quando ele leu Romanos, a conversão de Agostinho se deu mediante a leitura de Romanos. Então, ao ler Romanos, ele se converteu e foi influenciado pelo Evangelho, e ele nos dá uma contribuição fantástica, teológica e filosófica acerca do Evangelho. Então, Agostinho de Hipona, e ele converteu de fato, abandonou as bebidas, abandonou as mulheres, né? Conta-se que ele, quando chegava em algumas cidades, que as mulheres mesmo que o procuravam, né? E certa feita ele chegou na cidade, depois de convertido, as mulheres vieram até ele e disseram: Agostinho, Agostinho. E ele falou assim: epa, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, aquela basta, não sou mais aquele Agostinho, aquele velho homem, né? Que epístola é essa que pega um homem tão dissoluto, tão mulherengo e bebum, e o traz para o Evangelho e o converte, né? E é influência na vida de Agostinho, que ao mesmo tempo pega um religioso como Martinho Lutero. Martinho Lutero já era o oposto de Agostinho. Martinho Lutero ele já era extremamente religioso. Então ele tinha uma visão de Deus como um Deus vingativo, um Deus vingador. E ao ler Romanos, então, ele antes de converter, ele se autoflagelava, ele se batia, ele pagava penitência, ele confessava todos os dias, ele ia lá, se confessava, e aí, porque ele tinha esse medo, esse temor, e ele via um Deus como um Deus justiceiro, um Deus que estava pronto para vingar o pecado na vida das pessoas que cometessem pecado. E ao se deparar com Romanos, quando ele leu: o justo viverá pela fé, aquilo veio como um alento ao seu coração, e ele compreendeu a mensagem do Evangelho. Ele entendeu que o cristão, para encontrar a graça de Deus, a salvação, ele precisa ter fé. E depois o que vem decorrente da fé é uma obra salvífica que vem mediante a graça de Deus, o Espírito Santo. Então, Martinho Lutero ele teve esse impacto ao ler Romanos. Então nós observamos 2 pessoas extremamente opostas de vida, uma que era dissoluta e outro que era extremamente conservador e religioso. E ao encontrar Romanos, pegou o rumo certo, né? Enquanto que Agostinho abandonou o pecado, a vida dissoluta, Martinho Lutero abandonou a religiosidade, né? E ele converteu-se ao Senhor, e ele entendeu que muitas coisas que ele fazia era sacrifício de tolo, e que a salvação era mediante a graça, mediante a fé. Por isso que o justo viverá pela fé. Então nós citei esses 3 nomes, mais Agostinho, mas tantos outros homens no decorrer da história, Calvino também, e tantos outros homens foram influenciados pela epístola de Paulo aos Romanos. Voltando ao texto que nós começamos semana passada, eu falei sobre o fato do apóstolo Paulo se identificar como servo, como doulos, como escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para
o Evangelho de Deus. Eu destaquei apenas a questão do servo, e antes de a gente continuar os versículos seguintes, gostaria de destacar outra característica que não só o apóstolo Paulo, mas todo servo de Deus ou servo de Deus deve ter. São características cruciais. Primeiro, ser servo. Então, se você não serve, você não serve, né? Se você não serve, se você não vive para servir, você não serve para viver a vida cristã. Então, independente do ministério que Deus te deu para servir. Deus nos chamou para servir e não para ser servido. O reino de Deus, quanto mais você evolui na sua vida cristã, mais você serve. Quanto mais você está servindo o reino, mais significa que você está no caminho certo. Quanto menos você serve, quanto mais você é servido, mais distante você está da vontade de Deus. Então, quem é mais no reino de Deus, ele realmente, na visão do mundo, é aquele que é menos. É aquele que não quer ser, é aquele que quer simplesmente servir. E essa é a ideia. O cristão servo de Deus tem que possuir essa primeira característica, que é ser servo. Mas servo de quem em primeiro lugar? De Jesus Cristo, né? Como o apóstolo Paulo expressou aqui, servo de Jesus Cristo. A palavra Jesus Christos é a junção de duas palavras gregas que vieram do hebraico. A palavra Jesus, de onde vem em português a palavra Jesus, significa o Senhor salva. É a mesma palavra para Yeshua no hebraico, ou Yeshua, né? É a mesma palavra, traz a ideia, de onde vem a palavra também, a origem da palavra Josué. É a mesma origem, a mesma etimologia. Então a palavra Jesus significa o Senhor salva, aquele que salva, o Senhor salva. Iristos, Cristo, do grego, significa, é uma tradução do hebraico, a Hamashia, que é aquela pessoa que é ungida, aquela pessoa que é extremamente ungida, que possui a unção. Então, a palavra Jesus Cristo, lembrando que tanto no grego quanto no hebraico, as palavras têm muito significado. Não existe uma palavra solta, como se tem muitas vezes em língua portuguesa, que às vezes não tem tanto significado quanto o grego e o hebraico. Então a palavra Jesus Cristo significa o Senhor salva através do ungido, através do Messias. E é interessante ressaltar que a palavra ungido traz uma ideia de ungido com óleo, ou ungido com azeite de oliva. Então é interessante isso. Por quê? Porque hoje em dia a gente usa azeite de oliva para quê? Só para comer, ou às vezes para salada, não é? Uma salada ali, no máximo uma salada ali, né? Mas na época de Jesus não, na época dos hebreus não. Se usava o azeite para ungir alguém, como hoje também pode usar também o óleo. Se usava na medicina, quando alguém feria, para fazer a manipulação do remédio, o princípio ativo ali era o azeite. Então, usava nas lamparinas. Então, a luz não tinha energia elétrica, então o azeite era um ingrediente que não faltava na vida e na casa de ninguém. Todo mundo tinha que ter o azeite para ligar a energia, né? Para ligar a luz. À noite precisava do azeite, o azeite que nutria ali então a lamparina. Então, em vários aspectos que o azeite era usado. Então, quando um judeu, quando ele ouvia a palavra ungido, é aquela pessoa cheia de azeite. Então, ou seja, Jesus é o ungido, é aquele que dá a luz, é aquele que está no alimento, é aquele que cura as feridas, é aquele que tem a unção de Deus. Interessante isso, né? Então, a Hamashia, o Cristo, é aquele que é ungido, aquele que tem esse ingrediente do azeite, que vai solucionar a vida daqueles que o buscam, daqueles que o temem. Então, a palavra Jesus Cristo significa o Senhor salva por meio do ungido, através do ungido. Então tá, a primeira característica que o cristão tem que ter é ser servo. Segundo, chamado com propósito. E o apóstolo Paulo aqui, ele se declara que ele foi chamado para ser não, antes ele é servo, ele foi chamado para ser apóstolo. Queridos, todos nós somos chamados para ser algo no reino de Deus. Ninguém é chamado para nada.
Vem para cá, para a nossa igreja, vem para cá, fazer o quê? Não, você vai só sentar, vai ser um ouvinte. Não. Do reino de Deus não tem aposentados, eu sempre repito isso, tem apacentados. Né? Eu sempre faço um trocadilho naquela palavra de Jesus para Pedro, né? Quando Jesus virou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Perguntou 3 vezes, né? Uma resposta a negativa que Pedro tinha dado, a negação que Pedro tinha feito acerca de Cristo antes da crucificação, e ele respondeu 3 vezes: eu te amo. E o que Jesus disse então? Apacenta as minhas ovelhas. Então o reino de Deus tem apacentados e não aposentados. Então alguém que é chamado para o reino de Deus, ele é chamado com um propósito, e cabe a mim, como indivíduo, como cristão, entender para que eu fui chamado. O apóstolo Paulo foi chamado para quê? Para ser apóstolo. Tem pessoas que são chamadas para o ensino, outras pessoas são chamadas para servir, ter esse ministério diaconal, de ajudar, de servir. Outras pessoas são chamadas para pregação, outras pessoas são chamadas para o ministério de louvor, outras pessoas são chamadas para evangelizar. Cada um de nós possui um chamado. Outras pessoas são chamadas para contribuir, outras pessoas são chamadas para ajudar as pessoas através de aconselhamentos. Então cada um de nós possui um chamado. Cabe eu descobrir qual que é o meu chamado, e ao descobrir, eu trilhar por ele, eu caminhar por ele, né? Eu não deixar de fazê-lo. Esse negócio de chamar não é para estar apóstolo, é para ser. Alguém que é, ele é por toda a vida. Alguém que está. Tem pessoas que falam assim: eu já vi muita expressão: eu estou pastor, eu não sou pastor. Tem alguma coisa errada. Quem é chamado para ser, é chamado para ser. A pessoa pode estar, por exemplo, presidente, né? É por um período, ele está presidente, ele não é de forma definitiva, né? Mas o cristão não, ele é chamado com um propósito. E além disso, além de ser servo, tem que ser chamado, tem que ser também separado. A palavra separado, tanto no grego quanto no hebraico, do hebraico vem da palavra kadosh ou kodesh, significa cortado. É quando eu corto, como se eu cortasse uma muda de uma árvore para plantar em outro lugar, ou seja, ela vai dar fruto em outro lugar, num lugar específico. Essa ideia de cortado. E aí, de onde vem a palavra santo? A palavra separado significa santo, no sentido de ser santificado, separado com um propósito. Alguém que é santo, alguém que é separado, mas separado para quê? Para o evangelho de Deus. A palavra evangelium no grego significa literalmente proclamar boas novas. Então todo mundo que é chamado para um ministério, mas tem que entender que aquele ministério dele, ele tem que servir no seu ministério, e ao mesmo tempo, independente de que se ele é apóstolo, se ele é pastor, evangelista, servo, ele é diácono, ou ele tem qualquer cargo dentro da igreja ou dentro do reino de Deus, ele é separado, tem que ser santo, mas separado para quê? Para proclamar boas novas. Então o evangelho de Deus é um evangelho, né, que proclama boas notícias, boas novas. É essa a ideia. Nós temos uma mensagem, e que mensagem é essa? Boa notícia. Então o evangelho não é o Jornal Nacional, o evangelho não é o que o mundo nos propõe. O evangelho é um evangelho de boas novas. Aí o apóstolo Paulo vai dizer no verso 2: o qual foi por Deus, esse evangelho, presta atenção, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Olha o argumento do apóstolo Paulo. Esse evangelho que nós somos separados para ele, que o apóstolo Paulo se diz separado para ele, né, se afirma como separado para esse evangelho, ele foi prometido por Deus outrora, por intermédio de seus profetas, nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado o quê? Aí no verso 4, e foi designado
Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que o apóstolo Paulo está argumentando aqui, irmãos? Preste atenção. Ele está dizendo que esse evangelho que ele foi separado para ele é um evangelho fidedigno, porque é fundamentado não no homem, é fundamentado em Deus. E que Deus que é esse? Esse Deus é um Deus que promete e cumpre. É o que ele disse aqui. Olha, sabe esse evangelho que foi separado para ele? Esse evangelho um dia foi designado por Deus, foi prometido por Deus, outrora, em outras épocas, e ele usou quem? Os seus profetas. Todo o Antigo Testamento tem essa intenção de apontar para o Messias que virá. Está entendendo? Então, desde Adão e Eva já ouviram da própria boca de Deus a promessa que o Messias viria para solucionar o problema do pecado. Então, desde Adão, no capítulo 3 de Gênesis, o verso 15, quando Deus disse que da semente da mulher, e lá no hebraico é um pronome próprio, então está falando de uma pessoa mesmo, de alguém que viria, e não de descendentes gerais, mas da semente da mulher nasceria um que iria pisar na cabeça da serpente. Fala, este lhe ferirá o calcanhar, mas ele ferirá a cabeça. Então, ou seja, desde Adão, até ali quando Deus estava disciplinando Adão e Eva, até no ato disciplinar, de amaldiçoar por conta do pecado, Deus já deixou o início do Evangelho, Gênesis 3,15, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. E assim, todos os demais profetas, homens de Deus que Deus levantou no decorrer da história do Antigo Testamento do povo hebreu, Deus sempre fazia menção desse profeta. Você observa, por exemplo, o livro do profeta Isaías é um livro extremamente messiânico. Pois o menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz. Você vê isso em Isaías 9, por exemplo. Quem creu em nossa pregação, Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Tu profecias acerca do Messias. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, esse evangelho, essa proclamação de boas novas que eu estou escrevendo aqui, é algo fidedigno. Não é algo que eu estou lançando no mercado agora. Não é uma nova unção, não é um movimento. Quero dizer para vocês que esse evangelho foi prometido outrora, já há muito tempo, através dos profetas, por intermédio dos profetas, onde? Nas sagradas Escrituras. Deus foi se revelando e prometendo. E digo mais, tudo que Deus prometeu, Ele enviou, Ele cumpriu. Ele prometeu que enviaria o Messias e Ele enviou. Então, essa mensagem que eu estou dizendo para vocês, o apóstolo Paulo está dizendo, é uma mensagem fidedigna, é uma mensagem verídica. E o Deus que prometeu esse evangelho é um Deus que promete e cumpre. Você observa isso, por exemplo, em Mateus. Por várias vezes repete a expressão: estas coisas aconteceram para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Então, ou seja, Deus é um Deus fidedigno, digno de ser ouvido, escutado, e assim o seu evangelho é um evangelho fidedigno. E vai dizer então que ele foi, verso 4, designado filho de Deus, com poder. No verso 3 ele vai tratar a natureza humana de Jesus. Jesus veio como homem, porque na época de Paulo já tinha algumas pessoas dizendo, pregando, que Jesus não encarnou, que Jesus, a pessoa de Jesus eram apenas manifestações, como se fossem fantasmas, aparições.
né? Assim como Cristo apareceu pós-ressurreto, eles acharam que a vida dele toda ele não encarnou de fato. Aí você cria problemas para a teologia, mas não, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus, ele é sim da carne, e veio da descendência de Davi. Então ele fala da descendência humana de Jesus, e no verso 4 ele fala da descendência divina, que vai dizer, e foi designado filho. Então Jesus, que é homem, mas ao mesmo tempo que é Deus. Nós, dentro da teologia, nós entendemos que Jesus é 100% homem, porque ele encarnou mesmo, ele se fez homem, e Paulo vai chamá-lo de segundo Adão, né? Ele veio como Adão, ele não veio com uma natureza pecaminosa, igual nós nascemos, mas ele nasceu como Adão nasceu, antes da queda. Então você quer ver qual que era a fisionomia de Jesus no sentido de estrutura, de emoções, de inteligência? Por que Jesus era mais inteligente que a maioria dos humanos? Porque ele veio como Adão. Está entendendo? Ele não herdou a natureza pecaminosa. O pecado ele nos corrompeu. O pecado ele nos causou limitações. Adão não era limitado. Adão era uma pessoa extremamente inteligente. Os grandes especialistas em QI, né, consciente de inteligência, eles dizem que os principais sábios da história da humanidade não conseguem usar nem 10% do seu consciente de inteligência. Aí eu estou falando dos grandes homens, né, da história, da física, da química, da filosofia, da matemática. Os grandes sábios não conseguiram usar nem 10% da sua inteligência. Agora Adão usou, Jesus usou. Por isso que as pessoas tentavam colocar Jesus contra a parede, e ele, como alguém que não tinha pecado, alguém que recebeu de fato um corpo semelhante a Adão antes de pecar, ele então podia, na sabedoria, de acordo com a sabedoria de Deus e com a presença do Espírito Santo, isso é claro, né? Poder então ali refutar as perguntas, aquelas pegadinhas que as pessoas faziam para ele. Então, mas o apóstolo Paulo vem aqui então dizer que Jesus era carne como Adão, no sentido de que poderia pecar, mas não pecou. Deus não criou Adão no pecado. Deus, como diz o sábio Salomão em Provérbios, Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, o problema não está no Criador, o problema está nas decisões que o homem tomou desde o pecado ali no Éden. E Jesus então foi criado semelhantemente a Adão, um corpo físico. É claro que o ambiente, presta atenção, irmãos, Adão pecou quando não tinha influências externas do pecado. Adão pecou quando não existiam influências externas do pecado. Em que aspecto? Não tinha mulher para tentar Adão, não tinha outras questões assim Adão não vivia no mundo pecaminoso, Adão vivia no paraíso. Ele pecou num ambiente santo, enquanto que Jesus, à semelhança de Adão, permaneceu santo num ambiente depravado. Interessante isso, né? Onde Adão falhou, Jesus venceu. Jesus foi vitorioso. Então, totalmente em situações diferentes. Então, o apóstolo Paulo vem falar aqui então acerca dessas duas naturezas de Cristo, que ele veio da descendente de Davi e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele vai dizendo que é por intermédio de quem, está se referindo à questão de Jesus e ao mesmo tempo de Deus, por intermédio de quem viemos a receber o que? Verso 5: graça e apostolado. Olha que coisa interessante, queridos. Antes de nós sermos ou fazermos qualquer coisa no reino de Deus, nós temos que ser agraciados. Só se faz algo no reino, para o reino, quem é agraciado. Então, antes do apóstolo Paulo ser apóstolo, antes dele receber o apostolado, ele recebeu o quê?
Recebeu a graça. Recebeu. Posso falar rapidinho? Quando souber com sua chave, você tem a chave daqui? Não. Você pega o tablete. Peguei com o pastor. Ah, tá. Então eu vou devolver a chave. Tranquilo. Então, ele, antes de receber qualquer coisa da parte de Deus, ele recebe a graça. Porque a graça, queridos, é o principal ingrediente de entrada no reino de Deus. Eu não consigo fazer nada senão pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Então, antes de eu entender que eu sou alguma coisa no reino de Deus, eu tenho que entender que quem que me inseriu no reino de Deus foi Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo, e foi um sacrifício gracioso, foi mediante a graça. Então, tudo que eu sou não é mérito. A graça é o oposto do mérito. Tem algumas pessoas que vivem a religiosidade como se fosse com base no mérito. A graça é o oposto do mérito. A graça é um favor imerecido. Então, por que o apóstolo Paulo era apóstolo? Ele era digno de ser apóstolo? Não. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era alguém que era contra a igreja, que fez muitos males para a igreja. Certamente matou pessoas da igreja. E mesmo assim Deus o inseriu no Evangelho e fez dele o grande missionário que foi. Por quê? Por conta da graça. O que é a graça? Um favor imerecido. Então o cristão ele tem que entender se ele é um pastor, se ele é um diácono, se ele é um presbítero, se ele é um servo no reino de Deus, se ele exerce qualquer função no reino de Deus, ele exerce por um único motivo: pela graça. Não é por mérito. Ah não, eu sou apóstolo por mérito. Não, o apóstolo Paulo disse isso. Antes de eu receber o apostolado, eu recebi graça. Então, quando eu entendo que a graça antecede qualquer ofício na igreja, qualquer função no reino de Deus, eu vou entender como é que é o meu relacionamento com Deus e com o seu reino. Então não é com base no mérito, mas com base na graça. Então eu sou salvo pela graça, eu sou santificado pela graça de Deus, eu sou perdoado dos meus pecados pela graça. Deus me usa no seu reino pela graça, não é por mérito. Eu não merecia ser usado, você não merecia ser usado para o reino de Deus, porque nós não temos know-how. Na realidade, quem deveria evangelizar deveria ser os anjos. Eles são santos. Quem deveria fazer a obra de Deus aqui na terra deveria ser os anjos e não nós. Mas por que Deus designou a nós? Por conta da sua graça. Porque por mérito nós não teríamos gabarito, nós não teríamos currículo para fazer nada no reino de Deus. Está entendendo? Se eu faço alguma coisa, eu faço pela graça. Entender isso, queridos, é entender o Evangelho, entender a centralidade de Cristo no Evangelho. E Paulo vai trabalhar isso. Paulo vai trabalhar a graça em Romanos, ele vai trabalhar a justificação pela fé, ele vai trabalhar a santificação que vem pelo Espírito Santo, e ele vai em toda a sua teologia, nós chamamos de teologia paulina, ele vai mostrar que Deus é um Deus ativo na salvação e não passivo. É Deus que opera em nós, como ele escreve aos Efésios, por exemplo, tanto o querer quanto o efetuar. Paulo tem isso em mente. E eu tenho que entender isso. À medida que eu entendo isso, foi isso que tirou o fardo, por exemplo, de Martinho Lutero, porque ele entendia a salvação como mérito. E a partir do momento que ele entendeu que o justo virá pela fé, ele entendeu a graça de Deus. E nós temos que entender isso. Aí talvez você fale, mas pastor, mas tudo é pela graça? É. Aí alguém vai dizer, mas isso vai ficar fácil demais então? Não, a vida cristã é muito fácil. É muito fácil. Ah, então eu posso pecar deliberadamente? Aí o apóstolo Paulo vai gastar o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7 para nos explicar que não.
quê? Aí você fala assim, pastor, mas se a salvação é só pela graça, e é de graça, a Bíblia não fala que ela é de graça, ela fala que é através da graça. Mas se a salvação é pela graça, mediante a fé, então eu posso pecar, eu posso viver uma vida dissoluta, e eu sou salvo mesmo? Espera aí, que graça que é essa que o apóstolo Paulo fala? E para que é nos dada a graça? Porque o Evangelho, querida, é algo completo. Eu não posso pegar uma coisa e desassociar das outras. Então, por exemplo, aqui, observa aí, verso assim: por intermédio de quem viemos a receber o que? Graça, que é um favor imerecido, e apostolado, ou seja, uma missão, uma função no reino de Deus, como eu disse, que todos nós devemos tê-la, por amor do seu nome. Por que Deus nos agraciou? Por que Deus é fiel para conosco? Não, por amor a Ele mesmo. Exatamente, no sentido de todas as promessas de Deus estão fundamentadas no desejo dele e não no desejo do homem. Está entendendo? Deus é fiel porque Ele é fiel. Isso independe do homem. Ele vai cumprir o que Ele prometeu porque Ele é Deus. Está entendendo? Então é por amor do seu. Por que Deus faz as coisas? Por nós? Não, por Ele mesmo. Por que Ele é amoroso? Porque Ele é amoroso. Está entendendo? Por que Ele é bom? Porque Ele é bom. É por amor. Faz lembrar alguma coisa do Antigo Testamento? Algum salmo? Por amor do seu nome? Prepara a mesa na presença dos seus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, se meu cálice se transborda. Certamente, Salmo 23. Ele faz tudo isso por amor do seu nome, é porque Ele é Deus. Então, quando eu entendo, queridos, eu tenho que, como cristão, entender como é que eu vou me relacionar com Deus. Porque muitas pessoas saem da religião, mas a religião não sai dele. Ele se torna religioso, ele quer ser um cristão religioso. Cristianismo não é religião. Eu sempre falo isso. Cristianismo não é religião. Quer ser religioso, muda de lugar. Porque o cristianismo não é religião. Porque a religião, toda religião no mundo, independente seja espírita, budista, hinduísta, qualquer princípio religioso, desde o pajé do índio lá do interior do Pará ou do Amazonas, qualquer religião parte do seguinte princípio: a criatura precisa buscar e agradar ao Criador, ou aos criadores, ou às deidades, às divindades. Toda religião é isso, é esse princípio. O ser humano precisa de alguma forma agradar a um Deus ou aos deuses, para que possa de alguma forma receber méritos. Aí entra as crenças, se é mérito aqui nessa vida, se é mérito nas reencarnações, se é mérito em outra vida. Aí cada religião vai formatar como é que é os seus pensamentos. Por que o cristianismo não é religião? Porque o cristianismo é o caminho contrário. É Deus que está buscando o homem. Está entendendo? É Deus que está vindo em busca do homem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Quem está dando é Deus. Quem está resgatando é Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é isso que o apóstolo Paulo está argumentando, que ou seja, por amor do seu nome. Aí voltando àquela pergunta que eu já fiz, uma pergunta retórica, né? Então quer dizer que se eu tenho a graça, eu posso viver de forma deliberada? Olha o que a parte B do versículo 5 vai dizer. Por que Deus me dá graça? Com um propósito. Qual que é o propósito? Para a obediência por fé. A prova que eu tenho graça, a prova que eu sou agraciado, é que eu irei obedecer. Porque a graça é dada para obediência. A graça, até o fato de eu obedecer, é um ato gracioso que Deus está fazendo em mim. Eu recebi graça, a minha vida está sendo transformada, eu estou agraciado.
E essa graça ela é me dada para me salvar, sim, claro, eu sou salvo pela graça, para me transformar, eu estou sendo transformado pela graça de Deus, para me colocar no caminho do Evangelho, tá certo? E tudo isso exige um processo, esse processo se dá mediante a obediência. Então, se alguém falasse, não, eu sou salvo e posso viver deliberadamente, é alguém que está indo contra uma lei natural da graça. É eu dizer que vou sair na chuva e não vou me molhar. É eu dizer que vou e colocar a mão no fogo e não vou me queimar. Ou seja, estou indo contra uma lei natural, sim ou não? Se eu sair na chuva eu vou, se eu coloco a mão no fogo eu vou, se eu sou agraciado eu vou obedecer. Está entendendo? Porque a graça de Deus é me dada para a obediência. Então, se alguém não obedece ou não procura obedecer, é sinal que essa pessoa, na realidade, não tem a graça. Uma das evidências da graça é a obediência a Deus, obediência ao Evangelho de Cristo, obediência àquilo que Deus designou. Então, a graça, ela me capacita para obedecer. Está entendendo? É uma capacitação que ela me dá para obediência, e essa obediência se dá por meio da graça e da fé. É o que diz, para a obediência por fé. Por fé, ou seja, crer naquilo que Cristo fez por mim, na mensagem do Evangelho, naquilo que Deus deixou como projeto de salvação para a minha vida. Eu creio em tudo isso, vou obedecendo e sou e vivo na graça. Por fé entre todos os gentios. Você está falando do seu ministério específico, que era um ministério de levar esse Evangelho da graça para a obediência, e ele estava falando de onde é que era o seu foco missionário, que era entre todos. Verso 6, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus. Atenção, queridos, ele está falando que o seu ministério é para evangelizar os gentios, está falando para os irmãos de Roma, e vai dizer então, de cujo número sois também vós. Então Paulo está escrevendo para os romanos, está escrevendo para nós hoje também, que nós somos gentios. Ou tem alguém aqui que é de pai e mãe judeu? Né? Não somos, então nós somos também gentios. Então ele está dizendo, de cujo número sois também vós, chamados também, vai dizer o que ele disse, ou seja, assim como eu sou chamado para ser apóstolo, vocês também são chamados. Os gentios que creem no Evangelho, que receberam a graça para a obediência, são também chamados, mas chamados com um propósito, para ser de Jesus. Preste atenção, isso. Ser de Jesus. Tem algumas pessoas que falam assim, às vezes entendem Jesus, e às vezes falam assim, não, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Jesus. O cristão, ele não tem Jesus, porque ter Jesus, quando eu tenho, é algo que eu tenho posse. Eu tenho esse notebook, eu tenho essa Bíblia, é algo que é meu, e o meu relacionamento para com Deus não é eu que tenho Deus, não é eu que tenho Jesus, é Jesus que me tem. Está entendendo? Então eu fui chamado não é para ter Jesus, eu fui chamado para ser de Jesus, para pertencer a Jesus. Aí muda tudo. Desse ponto de vista eu creio que sim, porque a gente chega no meio da minha família que não é cristão, mas também eu creio em Deus e tal, em Jesus, eu faço essa oração e está resolvido. Então, mas não é de Jesus. Não são, porque quando eu falo que eu tenho Jesus, significa que eu tenho domínio sobre Cristo. Jesus é algo que me pertence. Quando eu digo que sou de Jesus, aí muda. Aí vai fazer correlação com aquilo que o apóstolo Paulo começou escrevendo lá no primeiro versículo, eu sou servo.
Então eu não tenho Jesus, eu sou dele, aliás, sou eu que pertenço a ele. Eu sou propriedade dele, eu fui chamado para ser de Jesus. Aí tira a minha autonomia, tira. Aí o que deve prevalecer não é mais a minha vontade, porque eu não sou, não é eu que tenho Jesus. Quando eu tenho Jesus, eu fico mandando Jesus. Jesus faz isso para mim. Eu dou ordem para Jesus, não dou? Ele é meu, ué. Não é ele que é meu, eu que sou. Então, às vezes as pessoas compreendem de forma totalmente oposta o relacionamento que a gente tem com Deus. Ou seja, quando eu entendo, eu que estou no passivo, é Deus que me tem. Eu pertenço a Ele. Se eu sou um bem, eu sou um bem de Deus, Ele me usa como Ele quer e para que Ele quiser. Ao ponto de, por isso que Jesus, presta atenção, irmãos, o Evangelho ele vai se alinhavando e ele se montando como se fosse um quebra-cabeça. Por isso que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não tem como entrar para o reino de Deus se não negar a si mesmo. Autônomos não fazem parte do reino de Deus. Pessoas que querem ter uma vida para Ele, quer fazer a sua vontade, porque a minha vontade, via de regra, vai contra a vontade de Deus. Ou a sua vontade não é assim? A minha vontade é pecar. O meu desejo não é servir a Deus. Se submeter a Deus não é fácil, não, irmãos. A minha vontade, por isso que as pessoas que compreendem um Deus utilitário, as igrejas que pregam um Deus utilitário, estão muito mais cheias do que as igrejas que pregam que as pessoas têm que vir para servir. Que servir ninguém quer. Agora um Deus que eu vou na igreja, mas Deus tem que abençoar o meu casamento. Ele tem que me curar. Ai dele se ele não curar. Ai dele se ele não me der um emprego melhor. É como se fosse assim. Está entendendo? E nós não fomos chamados para mandar em Deus. Nós não fomos chamados para ter Jesus, para ter Deus. Mas nós somos chamados para ser de Deus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ao ponto, e o apóstolo Paulo não só pregava isso, mas ele vivia isso também. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa deve ser a postura do cristão, ou seja, eu tenho que viver para a glória de Deus, para o reino de Deus, e esse deve ser, queridos, o nosso objetivo de vida, ser de Jesus. E o processo de santificação se dá à medida que eu vou tirando a minha autonomia. Senhor, eu não quero autonomia não, porque as minhas decisões, se eu tomar decisão, eu só tomo decisão errada. A minha vontade é uma vontade carnal. O meu desejo é um desejo corrompido. Eu preciso que o Senhor intervenha. Eu quero fazer a sua vontade. Está entendendo? Porque eu sou dele. Por que às vezes hoje a gente tem observado que as pessoas às vezes estão vivendo como se fossem cristãos, mas às vezes estão distantes do Evangelho? Por conta disso. Não querem ser de Jesus. Não querem depender de Jesus. Não querem pertencer a Jesus. E pertencer a Jesus, meu irmão, não é fácil. Requer obediência. Requer entender o propósito pelo qual nós somos chamados. Então nós somos chamados, então entenda isso, não para ter Jesus. Você tem Jesus, meu irmão? Não, eu não tenho Jesus. Eu sou de Jesus. Da agora para frente não, né? Não quer ter mais Jesus, não quer ser de Jesus, né? Então, não... melhor ser de Jesus, eu acho. Claro! Um ponto de vista de clareza, de aprendizagem, né? Agora a gente sabe que ser Jesus é o melhor. Tiago fala, tem Jesus no meu coração. Nesse sentido, mas você está entendendo o sentido teológico da palavra? Então assim, eu falo assim porque às vezes na prática a pessoa, não é errado necessariamente falar, eu tenho Jesus. A questão é a compreensão do que é isso. Se a pessoa entende que tem Jesus e fica mandando em Jesus, fica querendo que, ou seja, ele tem Deus, mas quer que Deus seja o servo dele, não o contrário. E Deus não nos chamou para tê-lo, mas para ser dele. Ou seja, é isso, para isso que Deus nos chamou, para serdes de
Então, sendo assim, a minha vontade morreu quando eu converti-me a Jesus. Caiu por terra. Eu neguei a mim mesmo. Eu tomei a cruz, agora estou seguindo a Jesus. Por isso tem que confessar o batismo, né? Também, no dia a dia, na hora do batismo, e continuar por toda a vida. E viver essa vida de dependência. Qual o grande problema nosso, queridos? Nós queremos ter autonomia. Qual o grande problema nosso? Nós queremos tomar decisões próprias. Qual o grande problema nosso? A gente quer usar a nossa própria inteligência. Está entendendo? E o cristão, ele esquece que quem que deve designar os seus passos, inclusive passos corriqueiros.